Dica de estudo do texto. Uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, ela deve ser interpretada com muito cuidado. Vejamos qual é a dica de hoje. Teologia bíblica. Nós vamos dar sequência ao que nós estamos estudando a respeito de teologia bíblica. Hoje é a parte 3. Se você perdeu os vídeos anteriores, então resgate aí nas semanas anteriores Teologia Bíblica parte 1 e parte 2. Hoje nós vamos então rever o conceito de teologia bíblica e trabalhar teologia bíblica a partir do Antigo Testamento. Então vamos lá. Teologia bíblica, conforme já vimos, é uma forma de estudar a Bíblia dentro de seus próprios termos, considerando sua natureza narrativa. Portanto, quando estudamos teologia bíblica, nós devemos olhar para a Bíblia de uma forma que isso nos ajuda a ver duas coisas. Primeiro, a história global da Bíblia e como cada parte se relaciona com o todo. E, em segundo lugar, como cada parte da história aponta para Cristo. Nós já vimos isso. Hoje, então, nós vamos nos deter em como fazer teologia bíblica a partir do Antigo Testamento. Então, vamos lá. Lembre-se que o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo, enquanto o Novo Testamento explica Cristo. Nós já trabalhamos como o Novo Testamento explica Cristo, como nós devemos prestar atenção nessa explicação. Agora nós vamos ver então como o Antigo Testamento aponta para Cristo. Antes de mais nada, nós precisamos prestar atenção no seguinte: o Antigo Testamento apontar para Cristo não significa algumas coisas. Olha só. Não significa achar Jesus em cada versículo da Bíblia, não se trata disso. Nem criar tipos artificiais ou forçados, esses tipos no conceito hermenêutico, ok? Não significa também espiritualizar ou alegorizar o texto. Também não significa ignorar a audiência e os destinatários originais de um texto. Nem mesmo sacrificar a integridade e o significado originais do texto. Também não significa pregar graça sem compreender primeiro o lugar de lei, justiça, santidade em expor a necessidade da cruz. Por fim, não se trata de menosprezar o Antigo Testamento e ensinar somente o Novo Testamento, ok? Então, não é dessas coisas que a gente está falando. Quando a gente fala que o Antigo Testamento aponta para Cristo, nós precisamos entender como ele faz isso, né? Então, em primeiro lugar, leia, estude e entenda a passagem no seu contexto do Antigo Testamento. Essa é a primeira dica. E a segunda dica é: procure as ligações ao Novo Testamento e a Cristo. Vejamos essa segunda dica aqui de uma forma mais cuidadosa. Procure as ligações ao Novo Testamento e a Cristo. Existem dois cenários quando nós procuramos as relações, as ligações do AT para o NT. O primeiro cenário é o seguinte: se a passagem é citada no NT ou se o NT alude a ela, ok? Então, como nós devemos proceder se há citação ou alusão daquela passagem do Antigo Testamento no Novo Testamento. Lembrando o conceito de citação e alusão, conforme Greg Beale, nós vimos isso na Teologia Bíblica do Novo Testamento na semana passada. Então, você pode voltar lá no vídeo e verificar isso aí. Algumas dicas então: estude e entenda essa passagem do NT em seu próprio contexto. Veja como o autor do NT entendia a passagem do AT em relação a Jesus. E, por fim, tente entender a ligação entre o seu estudo da passagem do AT e o seu estudo daquilo que o NT diz a respeito da passagem. Nós trabalhamos bastante isso na semana passada. Você pode verificar lá, ok? Agora, vem a pergunta, certo? Se aquela passagem que eu estou estudando no Antigo Testamento
não é mencionado no Novo Testamento. O que fazer? Ok, tem algumas dicas próprias, olha só. Pergunte-se, há um tema bíblico principal que aponta para Jesus? Ou há alguma situação menor ou alguma questão que liga a passagem a um tema maior? Como que esse tema é fortalecido ou aperfeiçoado em Jesus? Essa é uma pergunta muito importante que nos ajuda a verificar isso. Em segundo lugar, o que esta passagem ensina a respeito de como Deus age e como Ele é? Lembre-se, Jesus faz o caráter e os caminhos de Deus ficarem até mesmo mais claros, então verifique isso. Por fim, pergunte-se, a passagem prepara o caminho para Jesus, levantando alguma questão ou dilema que se resolve ou é respondido em Jesus? Ok? Essa é uma pergunta muito importante que a gente também deve verificar aí no nosso estudo da relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Muito bem, nós ficamos por aqui essa semana, espero que tenha sido útil para você. Lembre-se de deixar o seu like, se tiver alguma dúvida, faça a sua pergunta, nós estamos aqui para ajudar os irmãos. Até a semana que vem, se Deus assim permitir.